Bem, vou neste vídeo tratar de Camões épico. O Camões merece ser revisto, não porque seja o quinto centenário do nascimento, que aliás não se sabe exatamente se era mesmo em 2025, porque se ignora a data de nascimento de Camões. Não é só por isso que há a probabilidade de sair Camões. Um, mas vamos ver. Para já aqui está vocabulário que é útil lembrar nesta altura: poema épico, epopeia. Já sabemos que os Lusíadas, por um lado, são narrativa, mas são em verso. Portanto, da forma natural de literatura épica ou narrativa, não é lírica, embora tenha passos também relativamente líricos. Os cantos são 10, são de muitas estância estrofe, mas aplica-se mais o nome às estrofes dos poemas épicos. São oitavas, não é? São estrofes de oito versos decassilábicos ou decassílabos. A rima é cruzada até ao verso 6 e depois o verso 7 e 8 fazem uma parelha. Cruzada e emparelhada, portanto. Não se esqueçam que devemos dizer o poeta. Aqui está com minúscula, mas às vezes também vejo com maiúscula. Mas o poeta, o sujeito poético, o eu, o sujeito lírico, embora também possam intervir mesmo personagens, não é? Possam tomar a palavra, mas nas partes que nos interessam para efeitos de exame, é o poeta, é o eu que está a tomar a palavra, porque são os passos de reflexão, de reflexões, de reflexão, desculpem, do poeta, de comentários sobre o que acabou de contar em geral, ou o que vai contar a seguir. Muitas vezes ficam no final, ficam sempre nos finais dos cantos, estes comentários, estas reflexões. E é isso que está no programa. Ou nas aprendizagens essenciais, que é uma espécie de programa reduzido e que é aquele que pode ou que devia ser o diretamente testado no exame. E o programa até diz quais são as reflexões de leitura obrigatória, ou enfim, indica algumas destas, mas seria só entre estas. E elas, por acaso, estão todas no manual de 10º ano e nós vimos-las todas. E eu pus aqui a página à direita do manual, mas se calhar vocês não têm à mão o manual, nem talvez aconselho que agora estudem tanto por aí, embora possa ser. Eu pus aqui no blog, sob este vídeo, pus uns esquemas que tirei de outros manuais, mas sobretudo pus umas páginas que fui buscar a um manual sobre estas reflexões, precisamente, e sobre as rimas de Camões e sobre os Lusíadas no programa do secundário, um manual, assim, uma sebenta muito bem feita pelo professor Carlos Reis, que é uma pessoa muito habilitada para estas coisas e para outras. E depois, se calhar por essas páginas, uma dezena, uma dúzia, talvez até mais, vão ver uma súmula de cada uma destas reflexões. Vem o próprio texto das estrofes e depois vem um comentário, uma explicação de cada um destas 6 reflexões. E acho que era por aí talvez que
que poderiam estudar se estiverem com esse fito. Elas aqui estão, é um resumo, não é? Este é mesmo muito sintético, mas vejam aqui uma súmula de cada, do que se diz em cada uma dessas reflexões. A do canto primeiro, que são apenas duas estrofes, versam as traições e os perigos a que os navegadores estão sujeitos, e isso depois implica uma reflexão sobre a fragilidade da condição humana, como já vamos ver. Depois, no canto quinto, são mais estrofes, 92 a 100, critica-se a falta de cultura e o apreço pelos intelectuais, pelos poetas, pelos escritores da parte dos portugueses, não é? Aqui o poeta defende-se a si próprio, não é? Reivindica a relevância dos poetas e lamenta que isso não seja reconhecido, no fundo. No canto sétimo, a crítica aos contemporâneos ambiciosos que exploram e oprimem o povo, depois, enfim, já vamos, isto está também a seguir, já fora do vídeo, no blog, podem ver aí com mais calma. Eu, aliás, também, embora aqui estou a usar uma apresentação e a comentá-la, mas esta apresentação depois mais facilmente consultável fica também debaixo do vídeo e podem por aí ver estes slides com outro cuidado. Em exames já saíram boa parte destas reflexões, já saiu boa parte destas reflexões. A azul, estâncias que não estavam naquelas estipuladas como obrigatórias, mas também é preciso ver que os exames vêm, estou aqui a contar exames, enfim, de há uma década ou mais, e numa altura em que ainda não havia as aprendizagens essenciais, e portanto alguns versavam ainda assuntos, por exemplo, a mitificação do herói, e assim, que agora foram um pouco descartados. O que está amarelo são os cantos que realmente, ou as estrofes, que correspondem mesmo àquelas que estão agora nas aprendizagens essenciais. E o que está branco é o que não saiu ainda exame. Enfim, para aqueles que acreditam nestas coisas, valia a pena ir ver especificamente aquelas estrofes, aquelas estâncias, raciocinando assim. Como ainda não saíram, são essas que podem agora sair. Mas não me parece que devam fazer isso. Até porque tenho a impressão que já houve alguma repetição e não seria, não compensaria, parece-me. Aqui, uma daquelas páginas que já gabei e que está lá mais abaixo no blog, isto ainda é a introdução à explicação de cada uma das seis reflexões, com uma pequena síntese. A insegurança e a fragilidade do homem confrontado com perigos e com traições é uma síntese para as estrofes do canto 1 que interessam. O valor e a dignidade das letras e o seu papel na celebração das proezas humanas é o que interessaria para a reflexão que está no canto 5º. As dificuldades da empresa poética e a mágoa sentida pela ingratidão dos homens no 7º canto, no fim, nas estrofes 78 e 87. Depois, no canto 8º, uma reflexão sobre o poder do dinheiro e como o dinheiro corrompe os homens, o merecimento de quem se distingue pelas suas obras e a justeza da recompensa. Novamente um pouco a mesma ideia que já tínhamos visto antes aqui, a propósito da Ilha dos Amores, que é, como sabemos, uma alegoria do prémio dos heróis.
e depois no canto 10º há uma reflexão que, aliás, chegámos a ver este ano, que é, por um lado, a declaração do desânimo do poeta, não mais, não, a musa não é conhecem, mas também uma apóstrofe ao rei, o rei Dom Sebastião, para acreditar mais nos seus vassalos, ou para acreditar nos seus vassalos, e, portanto, é por um lado desânimo, por outro lado elogio aos portugueses. Depois verão isto. Era o que eu podia ter usado este slide onde se vê melhor o que estava a ler, mas é isto, e depois poderão ver isto já fora do vídeo. Vamos agora passar num instante, estrofe a estrofe, estas 6 reflexões. A primeira é a mais curta. Eu canto 1, instâncias 105 e 106, são mesmo as finais do canto, e sucedem, reparem, eu aqui pus uma edição muito antiga que tem a vantagem de ter do lado direito uma explicação em português mais ou menos atual, enfim, é o português atual, mas é de meados do século XX, e assim num estilo que se calhar já não é o vosso, mas enfim, em prosa, uma síntese do que está à esquerda, que são as instâncias que interessa saber. Aqui, aliás, estão 3 porque está também a 104, mas é a 105 e a 106 que interessam. Isto é a chegada a Mombasa, onde os portugueses foram traídos, o piloto enganou-os. E depois, a propósito dessa traição, o poeta faz esta reflexão. O recado que trazem é de amigos, mas debaixo o veneno vem coberto, que os pensamentos eram... E depois conclui no final que realmente é frágil a condição humana. E aquele dístico ou aqueles versos finais que são conhecidos, onde pode acolher-se um fraco humano, onde terá segura a curta vida, que não se arme e se indigne no céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. Não é? A ideia de que o homem está à mercê de forças mais importantes, de poderes mais importantes. Portanto, reparem na vantagem desta edição. À direita tem uma síntese em português mais fácil e em prosa do que está à esquerda. Depois, no canto quinto, nas instâncias 92 a 100, reparem, isto corresponde, no canto quinto, ao final do discurso do Gama, ao rei de Malinde. E é, portanto, nessa altura que o poeta faz esta reflexão sobre a importância de contar os feitos dos heróis, e essa é uma capacidade, uma faculdade que cabe aos escritores, aos poetas. Já lhes tinha falado há pouco desta reivindicação que, no fundo, faz para si próprio o poeta. Já agora, no manual, antes de cada bloco de reflexões, há um contexto. Isso, por acaso, dá jeito. Conta-se o que está antes. Por exemplo, aqui, para o canto quinto, depois de escaparem de nova emboscada preparada por Baca em Mombasa, olhem, isto ainda é a recuperação do passo anterior, onde os habitantes, depois de acolherem os portugueses sob falsa hospitalidade, os tentaram atacar, os lusitanos chegam a Melinde, graças ao auxílio de Vênus. E depois, depois temos o longo discurso do Gama ao rei de Melinde. E aqui é já a conclusão do discurso, ou já depois da conclusão do discurso do Gama,
e vem então a reflexão sobre a importância destes relatos, de se contarem os feitos dos heróis. Mas esse é um papel que cabe aos poetas e eles deveriam ser mais reconhecidos. Há aqui muitas alusões ao que se fazia na antiguidade e ele contrasta como na antiguidade se valorizava este papel dos escritores, dos poetas, e agora, não se, agora quer dizer, no século XVI já não se faz isso. Depois, no canto sétimo, nas estâncias 78 a 87, temos um momento em que vai começar outro discurso, aqui do Paulo da Gama ao Catualo, ou ao rei da, ao, como é que se diz, ao regente daquela terra que tinham chegado, a Calcute, e para fazer esse discurso, para haver esse encaixe, o poeta faz uma invocação, ou seja, um pedido de inspiração. Lembram-se que isso acontecia logo no início, às Tágites, não era? Era um pedido de inspiração no início da obra, no canto primeiro, não é? Depois da proposição. Aqui há uma espécie de reforço da inspiração poética, porque vai acontecer um discurso não tão longo como o do irmão, mas um discurso do Paulo da Gama que também exige essa capacidade para que o poeta vai pedir ajuda. Mas não é só isso, como depois podem ler naquelas explicações que lhes referi. Não é só isso. A pretexto dessa invocação vai aparecer também um momento de ideias do poeta, de reflexões do poeta, que eu agora não vou aqui explicitar para não demorar mais do que já estou a demorar. No canto oitavo, vamos ter um comentário depois de uma peripécia, enfim, mais um momento em que os portugueses são traídos, ou seja, neste caso foram chantageados. Então há um momento de reflexão sobre o poder do dinheiro e sobre a corrupção, no fundo. Depois, no canto 9, como sabem, o canto 9 apanha a Ilha dos Amores e depois ainda vai para o canto 10º. Neste momento, há depois já digamos, do prémio dado aos navegadores e também digamos, da aproximação entre Tétis e do Gama, há então este momento de reflexão, digamos, aprofunda-se o sentido alegórico da Ilha dos Amores, no fundo será isso. Esta ainda relativamente longa, não? Estas reflexões são talvez mais estrofes que em alguns outros casos. E depois, no final, no canto 10º, temos um passo que vimos este ano, em parte. Não mais, musa, não mais, que a lira tem destemperada e a voz enlouquecida. Olha, aqui até está ali à direita um resumo enquadrado que eu posso ler. O poeta dá fim à sua obra, condenando o abandono a que em Portugal se votam as letras e exortando Dom Sebastião a que continue a série de vitórias portuguesas em Marrocos. Eu não diria tanto assim. Exorta Dom Sebastião a que acredite mais nos seus vassalos e reconheça mais o valor
dos seus vassalos, que são os portugueses, não é? E sobretudo talvez os nobres portugueses, enfim, mas, os portugueses todos, se quiserem. E pronto, creio que era isto que lhes trazia aqui no vídeo, mas não deixem depois de ver, sobretudo se quiserem ficar muito dentro do que se diz em cada uma das 6 reflexões, leiam a dúzia de páginas do Carlos Reis, a quem agradeço. E espero que a Porta Editora não me faça o que já fiz de outras vezes, que foi denunciar-me por estar aqui a utilizar materiais deles. Mas, enfim, acredito que não o façam desta vez. Sejam simpáticos, Porta Editora. E não deixem também de ver os outros esquemas. E se quiserem, investiguem também, posso tentar deixar. Bem, está aqui na apresentação que fica em baixo, conseguem ler esta edição de meados do século XX, que tem a explicação ao lado, mas talvez a do Carlos Reis cumpra melhor esse efeito. Mas para dúvidas pontuais, também dá aquela que estive a mostrar aqui na apresentação. O manual do 10º ano dá bem o contexto, mas depois não dá uma tradução estrofe a estrofe. Tem tarefas, tem exercícios, mas se calhar não lhes explica bem o que está a ser dito no português quinhentista, não é? E isso é o que faz falta. E pronto, ficava por aqui. Até um dia destes.